No coração do invisível e do desconhecido, existe um reino que transcende o material, o reino espiritual. Ao longo da história, essa área deixou teólogos, filósofos e cientistas perplexos, enquanto milhões de pessoas vivenciaram seu impacto, às vezes sutilmente, às vezes devastadoramente. Mas o que realmente sabemos sobre esse reino? Que forças se movem em suas sombras e como elas afetam o mundo como o conhecemos? De onde Satanás, o inimigo da humanidade, opera? Onde está o seu trono? Aquele lugar escuro de onde ele estende sua influência sobre as vidas daqueles que ainda não encontraram a luz. Que poder ele exerce sobre aqueles que permanecem alheios à verdade? Neste documentário, exploraremos a realidade do reino espiritual, desvendando os mistérios de como Satanás e suas hostes operam no ocultismo, influenciando os corações, mentes e estruturas do mundo. Antes de continuarmos, por favor, compartilhe seus pensamentos sobre o reino espiritual. Gostaríamos de ouvir sua perspectiva e o que você pensa sobre esse tópico fascinante. Vamos começar. A Bíblia nos alerta repetidamente sobre a importância de permanecermos vigilantes e despertos, alertando-nos de que há uma batalha constante entre as forças do bem e do mal. Essa luta não acontece em lugares distantes ou em situações remotas, mas é travada profundamente dentro do nosso ser, em nossos pensamentos, emoções e decisões cotidianas. Embora nem sempre tenhamos consciência disso, o conflito espiritual influencia diretamente nossa realidade terrena, afetando nosso modo de vida e nossos relacionamentos. Em seus ensinamentos, as Escrituras nos chamam a estar sempre vigilantes, a não cair na complacência espiritual. Ela nos exorta a permanecer firmes na fé, a orar com constância e a buscar a proteção divina, sabendo que mesmo que não possamos ver com nossos olhos o que está acontecendo no mundo espiritual, a batalha está acontecendo ao nosso redor. Não precisamos buscar o espiritual em lugares distantes ou em experiências extraordinárias. O espiritual está no cotidiano, em cada escolha que fazemos, em cada pensamento que nos guia. Cabe a nós estarmos atentos e conscientes dessa realidade, buscando sempre o caminho do bem e da luz, na certeza de que Deus está conosco em todos os momentos. Agora, para entender melhor a influência de Satanás no mundo, a Bíblia descreve um mundo invisível que não podemos ver a olho nu, mas que tem um impacto profundo em nossas vidas, o reino espiritual. Este reino está repleto de forças invisíveis, muitas das quais operam em segundo plano, influenciando as decisões, os pensamentos e as ações das pessoas. Embora não percebamos a olho nu, as Escrituras nos ensinam que esse reino espiritual tem um impacto direto em nossa realidade física. Vamos ler Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Esta guerra espiritual não é travada com armas físicas ou contra seres humanos, mas com forças espirituais que operam além da nossa percepção. É um conflito que ocorre em um reino invisível, mas seu impacto é profundo em nossa vida cotidiana. Este mundo espiritual não é apenas uma figura literária ou imaginativa. É tão real quanto a vida física. A Bíblia nos ensina que estamos envolvidos em uma luta constante contra essas forças invisíveis. O apóstolo Paulo usou uma variedade de termos para se referir aos nossos inimigos espirituais, destacando seu poder e organização. Esses inimigos pertencem a muitos níveis e categorias diferentes, mas todos compartilham um único objetivo: derrubar o cristão de seu lugar de firmeza na fé. A Bíblia também nos ensina que Satanás é o príncipe das potestades do ar, o que indica sua influência sobre as forças espirituais e invisíveis que operam no mundo. Para entender melhor esta verdade, vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 2, nas quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Este versículo se refere à condição dos crentes antes de sua conversão. Paulo os lembra que, em suas vidas passadas, os cristãos viveram sob o controle e a influência de Satanás, seguindo o curso deste mundo.
O curso deste mundo se refere aos valores, atitudes e sistemas de pensamento que estão em oposição aos princípios de Deus e que dominam a cultura e a sociedade. O apóstolo então diz: o príncipe das potestades do ar é uma referência direta a Satanás, que, de acordo com esta passagem, tem poder e domínio sobre o mundo espiritual. O termo ar simboliza o espaço invisível e intangível onde as forças espirituais operam, e poder indica o poder ou autoridade que Satanás exerce sobre esse reino. Esse poder não está somente sobre o mundo físico, mas também sobre as mentes e corações das pessoas que vivem em desobediência a Deus, isto é, aquelas que não aceitaram a salvação em Cristo. Paulo descreve esses indivíduos como filhos da desobediência, indicando que eles vivem de acordo com os princípios do pecado, em oposição à obediência a Deus. Em outras palavras, Satanás opera na vida daqueles que não seguem os caminhos de retidão e santidade que Deus estabeleceu. Estudos demonológicos se concentram na natureza e na obra dos demônios, e muitos teólogos comentaram essa passagem no contexto da influência de Satanás no mundo. Aqui estão alguns pontos-chave que os teólogos e acadêmicos têm apresentado. Em primeiro lugar, Satanás como o príncipe das potestades do ar. Teólogos como Wayne Grudem, em sua obra Teologia Sistemática, afirmam que o termo príncipe reflete a autoridade que Satanás exerce sobre seres espirituais malignos, conhecidos como demônios, que são subordinados a ele. Este versículo implica que Satanás não apenas tem influência sobre indivíduos, mas também lidera um reino espiritual que afeta a cultura, os pensamentos e as ações humanas. Em segundo lugar, o ar, como um símbolo de domínio espiritual. Alguns estudiosos, como Donald Guthrie, sugerem que o ar não deve ser tomado literalmente, mas como uma representação do reino espiritual no qual Satanás opera. Isso reflete a ideia de que o mal nem sempre é óbvio ou visível, mas muitas vezes se manifesta de maneiras mais sutis, como influências culturais, ideias filosóficas e atitudes sociais que desviam as pessoas da vontade de Deus. Em terceiro lugar, o espírito que agora opera. Este espírito se refere ao poder maligno que continua a operar no mundo, especialmente naqueles que rejeitam a verdade de Deus. Jerry Bridges, em seu livro O Poder do Pecado, explica que esse espírito se refere à influência do pecado e da rebelião no coração humano, que é alimentado por Satanás. Os humanos, em sua natureza decaída, são propensos a ceder a essa influência. Em quarto lugar, a corrente deste mundo. O mundo, neste contexto, é um sistema que está em oposição aos valores e ensinamentos de Deus. De acordo com John Stott, um conhecido teólogo, esse mundo não se refere apenas à sociedade em geral, mas também a um sistema de pensamento e ação que é movido pelo egoísmo, o materialismo, hedonismo e rebelião contra Deus. Satanás usa esse sistema para manter as pessoas presas na desobediência e longe da verdade de Cristo. Em quinto lugar, os filhos da desobediência. Esta expressão é comum nas epístolas de Paulo e se refere àqueles que não estão vivendo de acordo com a vontade de Deus. O teólogo Robert Charles Sproul ressalta que, ao usar esta frase, Paulo está descrevendo todos aqueles que não experimentaram a transformação espiritual por meio de Cristo. E, portanto, eles seguem o caminho que Satanás estabelece para eles, que é o caminho da desobediência e do pecado. Agora, muitos se perguntam onde fica o epicentro do governo de Satanás. Algumas pessoas sugerem que seu trono está no inferno, enquanto outras acreditam que ele está no ar, como mencionado na Bíblia. A verdade, de acordo com as Escrituras, é que Satanás tem uma autoridade e domínio que não se limita a um único lugar físico, mas abrange esferas espirituais que afetam o mundo inteiro. Na Bíblia, Satanás é descrito como o príncipe das potestades do ar, o que implica que sua influência não se restringe ao inferno, mas se estende para o ar, um espaço que simboliza o domínio espiritual invisível que cerca nosso mundo. Esse ar é onde as forças malignas operam, manipulando a mente humana e criando sistemas e estruturas na sociedade que se opõem à vontade de Deus. Para entender melhor esse assunto, a Bíblia menciona 3 céus em diversas passagens, principalmente nas cartas do apóstolo Paulo, e cada um tem um significado e uma função diferentes. Esses 3 céus podem ser entendidos como diferentes dimensões espirituais que refletem a criação de Deus
e a realidade além da nossa percepção física. Explicarei agora cada um dos 3 céus. Número 1, o céu atmosférico, primeiro céu. Esse é o céu que vemos todos os dias, onde estão as nuvens, o vento e os pássaros. É o reino físico que circunda a terra. É mencionado em textos como Gênesis, capítulo 1, versículo 20, onde se fala das aves que voam no céu. Número 2. O céu estrelado, segundo céu. Esse é o espaço sideral, onde estão o Sol, a Lua e as estrelas. É o reino cósmico mencionado em passagens como Salmo 19, versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Agora, na Bíblia, esse céu está associado a forças espirituais malignas, como demônios e principados que operam sob a direção de Satanás. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, Paulo fala de nossa luta contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século e as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. A presença dessas forças malignas no segundo céu explica em parte as tensões e os conflitos espirituais que enfrentamos em nossa vida diária. Essas hostes do mal não são visíveis, mas estão trabalhando ativamente para corromper o pensamento e a moral humanos, semeando discórdia e confusão na sociedade. Essas influências podem se manifestar na política, na mídia, nas ideologias e em muitas áreas do pensamento humano, muitas vezes sem que as pessoas tenham plena consciência de sua influência. Embora Satanás e suas hostes exerçam influência sobre o segundo céu, Deus permanece soberano sobre toda a criação. A ação das forças do mal é limitada pela autoridade divina e, embora Satanás opere nesse reino, seu poder é transitório e está destinado a ser derrotado. Deus, em sua infinita sabedoria e poder, mantém o controle final sobre tudo o que ocorre na dimensão espiritual e no mundo físico. Agora, a ideia do segundo céu também é mencionada em Daniel capítulo 10, versículo 13, onde é descrita uma batalha espiritual entre anjos. Observemos o que diz o relato bíblico. Mas durante 21 dias, o espírito do príncipe do reino da Pérsia me impediu de passar. Então Miguel, um dos arcanjos, veio me ajudar, e eu o deixei lá com o espírito príncipe do reino da Pérsia. Pela primeira vez, um véu foi temporariamente levantado aqui, e foi revelado que uma guerra estava ocorrendo nos reinos celestiais. Esta passagem nos revela que há muito mais neste universo do que sabemos atualmente. Muito pouco nos foi revelado sobre esse assunto, e não devemos tentar saber mais do que foi revelado sobre o mundo invisível. Esta passagem nos revela que no mundo que permanece invisível para nós, está se desenvolvendo um conflito. Um conflito entre o bem e o mal, a luz e as trevas, Deus e Satanás. Aqui é revelado que existem forças satânicas e forças celestiais. Número 3. O terceiro céu. O terceiro céu é o mais alto dos 3 céus e é o lugar da presença direta de Deus. Neste céu está o trono de Deus, um lugar espiritual que não é limitado pelas leis físicas do universo material. Na Bíblia, o terceiro céu é descrito como o lugar da glória, santidade e perfeição de Deus. O apóstolo Paulo faz uma referência ao terceiro céu em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 2 e 3, onde ele diz: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Aqui, Paulo fala de uma experiência na qual foi levado à presença de Deus, o que mostra que o terceiro céu é um lugar espiritual de esplendor e perfeição surpreendentes. Agora, vamos dar uma olhada em suas obras do príncipe do ar neste mundo. O anjo que originalmente aspirava a ser como o Altíssimo nunca abandonou esse desejo. As tentativas de Satanás de imitar as obras de Deus refletem apenas um dos aspectos mais enganosos de sua natureza. As obras de Satanás são claramente evidentes em diversas passagens bíblicas, revelando o contraste entre um ideal elevado e os motivos profundos que levam a humanidade sob sua influência. Um versículo resume essa verdade. É 1 João, capítulo 2, versículo 16, onde diz: Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não provém do Pai, mas sim do mundo.
A tentação de Eva no jardim do Éden se concentrou em satisfazer esses mesmos desejos. Vamos ler Gênesis capítulo 3, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, e tomou do seu fruto, e comeu. E ela também deu um pouco ao seu marido, que comeu tão bem quanto ela. Esses desejos são claramente egocêntricos, focados em si mesmo, sem levar Deus em conta no processo. Todos os conflitos e confrontos entre seres humanos são o resultado natural das características inerentes à estrutura deste mundo. Jesus afirmou que seu reino não pertencia a este reino, e se pertencesse, seus seguidores teriam lutado para impedir sua captura. É interessante notar que os governos do mundo dependem da força física e da demonstração de poder para manter sua autoridade, enquanto a lei superior do amor não se encaixa ou não é compreendida pelos elementos que compõem este mundo. Agora, de acordo com a demonologia bíblica, Satanás continua operando ativamente no mundo, buscando influenciar os pensamentos, desejos e decisões dos seres humanos. Michael Heiser, em seu livro O Mundo dos Anjos e Demônios, menciona que Satanás, como líder de um reino espiritual maligno, está envolvido em um conflito constante contra as forças do bem, especialmente contra o povo de Deus. Esse conflito é travado no âmbito espiritual, mas tem repercussões na vida cotidiana, afetando tanto a cultura quanto a vida individual. Agora, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, é a chave para entender como Satanás opera no mundo. Leiamos o texto bíblico. Em quem o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desta era é Satanás, a influência espiritual e maligna de Satanás, exercida sobre o mundo. Este Deus não é uma divindade verdadeira, mas uma referência à maneira como o inimigo de Deus manipula as mentes dos descrentes, mantendo-os na escuridão espiritual e longe da verdade do Evangelho. A cegueira mencionada neste versículo é metafórica. Refere-se a como Satanás impede as pessoas de ver a luz do Evangelho, que é a mensagem de salvação que Cristo traz. A luz do Evangelho é a revelação da glória de Deus por meio de Jesus Cristo, que é descrito como a imagem de Deus. Satanás, em seu esforço para manter as pessoas longe da verdade, bloqueia sua capacidade de entender e aceitar a mensagem de Cristo. Isso não se deve a uma incapacidade mental, mas a uma barreira espiritual que impede os corações e mentes dos descrentes de receberem a luz que vem do Evangelho. Agora, o impacto de Satanás e suas hostes espirituais não se limita apenas aos eventos visíveis que ocorrem no mundo físico. Suas forças operam em um nível muito mais profundo. Satanás se infiltra nas áreas mais relevantes da sociedade, de maneiras que nem sempre são evidentes aos olhos humanos. Algumas das formas mais comuns de influência de Satanás são as seguintes. Em primeiro lugar, Satanás emprega falsas ideologias e filosofias como ferramentas poderosas para distorcer a verdade e desviar as pessoas da luz do Evangelho. Essas falsas doutrinas são frequentemente apresentadas de maneiras que as fazem parecer razoáveis, lógicas ou atraentes, o que as torna ainda mais perigosas. Eles se infiltram na sociedade por meio de sistemas educacionais, mídia, movimentos sociais e religiões, disfarçando-se de sabedoria ou conhecimento superior. Entretanto, por trás de sua aparência inofensiva, essas ideologias são projetadas para afastar as pessoas da verdade revelada por Deus. Por meio desses falsos ensinamentos, Satanás cega a mente dos descrentes, para que eles não possam ver ou entender a luz do Evangelho. A mente humana, influenciada por esses enganos, torna-se incapaz de compreender a verdade das Escrituras, pois essas filosofias a substituem por crenças que desafiam ou desviam a vontade divina. É do interesse de Satanás que as pessoas acreditem em qualquer coisa que as afaste da Bíblia, porque isso as afasta do poder transformador da verdade de Cristo. Em segundo lugar, na política, ideologias políticas, que muitas vezes se desviam dos princípios bíblicos, podem se tornar um veículo através do qual Satanás exerce sua influência. Líderes e movimentos que promovem agendas contrárias à justiça, moralidade e paz que Deus deseja para a humanidade podem ser instrumentos desse reino invisível.
Essas ideologias, embora mascaradas como soluções para o bem-estar social, podem promover divisões, corrupção, injustiça e violência, tudo isso contra os valores divinos. Satanás usa essas estruturas para manipular o pensamento coletivo, desviando nações e indivíduos dos princípios de amor, humildade e retidão que o Evangelho ensina. Em terceiro lugar, religiões falsas. Satanás também usa religiões que não refletem a verdade de Deus para enganar as pessoas e afastá-las da verdadeira fé em Cristo. Essas religiões, que podem incluir práticas baseadas em rituais vazios, adoração de deuses falsos ou ensinamentos que distorcem as Escrituras, são frequentemente resultado da manipulação espiritual de Satanás. Por meio dessas falsas crenças, o inimigo cria sistemas religiosos que parecem oferecer respostas espirituais, mas na realidade desviam as pessoas da única verdade que pode salvar, o Evangelho de Jesus Cristo. Essas religiões, embora muitas vezes pareçam ter uma base moral ou espiritual, não levam à salvação, mas mantêm os indivíduos na escuridão, cegos por falsas doutrinas que se opõem à verdade revelada na Bíblia. Satanás tira proveito da espiritualidade humana e da necessidade das pessoas de buscar um propósito maior, para induzi-los a crenças errôneas que, embora aparentemente inofensivas, têm um impacto eterno em suas almas. Em quarto lugar, no entretenimento e na cultura. Satanás também se infiltra em formas de entretenimento e na cultura popular, usando essas mídias como veículos para promover valores e comportamentos completamente contrários aos princípios divinos. Por meio de filmes, música, televisão, videogames e outras mídias, são disseminadas mensagens que glorificam o pecado, a imoralidade, a violência, o materialismo e o egoísmo. Essas mensagens não apenas afetam a percepção das pessoas sobre moralidade e comportamento correto, mas também alimentam desejos e atitudes que vão contra os valores cristãos. Por exemplo, muitos filmes e séries apresentam personagens que agem de forma imoral ou violenta e são frequentemente retratados de forma atraente ou heróica, o que pode levar o público a admirar comportamentos claramente destrutivos para a vida espiritual. A música também desempenha um papel crucial, pois algumas letras glorificam o abuso de substâncias, o hedonismo, o ódio, o desespero e outros aspectos negativos da sociedade. Neste contexto, Satanás não se apresenta abertamente, mas disfarça suas influências maliciosas no que parece ser um entretenimento inofensivo, mas que na verdade está levando as pessoas a adotar atitudes e crenças que as distanciam de Deus. Além disso, a cultura moderna tende a enfatizar o individualismo, o relativismo moral e a busca do prazer em detrimento dos princípios bíblicos, o que distorce as verdadeiras prioridades na vida das pessoas. Ao normalizar esses comportamentos por meio da cultura popular, Satanás cria um ambiente no qual o que é mal é visto como bom e o que é bom é frequentemente menosprezado ou ridicularizado. Esta estratégia espiritual, disfarçada de entretenimento, tem um impacto profundo nas mentes e nos corações das pessoas, especialmente nos mais jovens, que são particularmente vulneráveis à influência da mídia e das tendências culturais. Em quinto lugar, nas tentações mundanas, Satanás também usa fama, poder e dinheiro como tentações poderosas para afastar as pessoas de seu propósito divino. Estas são áreas onde o inimigo tenta desviar as pessoas para desejos egoístas e materiais, que não apenas negligenciam o que realmente importa na vida, mas também os separa de um relacionamento profundo com Deus e de um propósito eterno. A busca pela fama, poder e dinheiro, embora muitas vezes vistas como conquistas desejáveis na sociedade, elas podem se tornar ídolos que ocupam o lugar que deveria pertencer somente a Deus no coração humano. Satanás oferece essas tentações como formas de satisfação temporária, prometendo uma vida de sucesso, reconhecimento e riquezas. No entanto, essas promessas são vazias e transitórias. A fama pode levar ao orgulho e à vaidade, o poder pode corromper o caráter e a moral, e o dinheiro pode gerar ganância insaciável. Ao fazer dessas coisas os objetivos prioritários da vida, as pessoas acabam perdendo de vista o que é realmente importante: um relacionamento íntimo com Deus, que dá sentido e propósito eterno à vida. Em sexto lugar, nos conflitos internos.
As lutas espirituais não se limitam apenas ao que acontece no exterior, mas também se manifestam dentro das pessoas. Satanás semeia pensamentos de dúvida, desespero e medo, com o objetivo de enfraquecer a fé dos crentes e distanciá-los da confiança em Deus. A mente humana se torna um dos principais campos de batalha, onde o inimigo busca semear confusão e frustração. Esses ataques internos podem assumir a forma de inseguranças, dificuldades para perdoar, pensamentos negativos ou uma sensação de inutilidade que testam constantemente a força espiritual. Ao controlar pensamentos e emoções, Satanás busca minar a paz interior e a estabilidade espiritual, afetando o relacionamento do crente com Deus e sua capacidade de confiar em suas promessas. Caros ouvintes, a triste realidade é que as pessoas que não têm Jesus como Salvador estão de alguma forma sob o poder de Satanás, vivendo enganadas e cativas por sua influência. O inimigo, por meio de sua astúcia e manipulação, mantém essas pessoas prisioneiras na escuridão espiritual, muitas vezes sem que elas tenham consciência de sua condição. A Bíblia é clara ao descrever que o espírito que opera nos filhos da desobediência está trabalhando ativamente naqueles que rejeitam a verdade de Deus e vivem separados de sua vontade. Esse espírito não apenas os mantém separados da luz de Cristo, mas também influencia suas decisões, emoções e perspectivas, levando-os por um caminho de destruição. É importante entender que esta não é apenas uma batalha externa, mas uma batalha espiritual que é travada nos corações e mentes daqueles que ainda não conhecem a Cristo. Essas pessoas são vítimas de uma guerra invisível, na qual Satanás, como príncipe das potestades do ar, trabalha incansavelmente para mantê-las longe da salvação e da paz que só podem ser encontradas em Jesus. Eles não percebem que sem Ele estão caminhando em uma vida de escravidão, sendo manipulados por pensamentos, ideologias e desejos que os afastam cada vez mais da verdade. Como crentes, devemos olhar para aqueles que ainda não encontraram Cristo com compaixão e amor. Eles não devem ser vistos como inimigos, mas como pessoas necessitadas da verdade que nós, pela graça de Deus, recebemos. O inimigo cegou seus corações e mentes, mas a boa notícia é que, por meio de Cristo, podemos ser uma luz para eles e guiá-los para a liberdade. Nosso chamado é orar por eles, compartilhar o Evangelho com eles com sabedoria e paciência e mostrar-lhes o amor transformador de Jesus. Eles precisam saber que não estão destinados a viver em cativeiro, mas a ser libertados pela verdade de Deus, que tem o poder de quebrar as correntes da escuridão e trazer restauração e esperança. Compreendendo essa realidade, nossos corações devem se encher de compaixão e urgência por aqueles que ainda estão nas garras do inimigo. Não podemos ficar indiferentes à situação deles. É nosso dever, como portadores da luz de Cristo, trabalhar para que a verdade do Evangelho chegue a todos os cantos do mundo, para que todos possam conhecer o poder libertador de Jesus e experimentar a paz que somente Ele pode dar. A boa notícia é que a luz de Cristo veio ao mundo para vencer a escuridão. Embora as forças do mal operem no reino invisível, Jesus triunfou sobre elas por meio de sua morte e ressurreição. Como cristãos, podemos superar as influências malignas nos submetendo a Deus, resistindo ao diabo e abraçando a verdade do Evangelho. O mundo espiritual é tão real e significativo quanto o mundo físico. Satanás e suas hostes espirituais operam por meio de influências invisíveis, manipulando mentes e culturas. Entretanto, ao compreender essas forças e como elas operam, podemos permanecer firmes na fé, resistir às tentações e viver de acordo com a verdade de Deus. Chegamos ao final deste vídeo e esperamos sinceramente que as informações compartilhadas tenham sido muito úteis para você. Nosso objetivo é ajudar você a entender melhor esses tópicos e fornecer ferramentas para que você cresça em sua fé e conhecimento. Se este vídeo foi útil para você, sinta-se à vontade para compartilhá-lo com outras pessoas que também possam se beneficiar. Agradecemos por nos acompanhar até o fim. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos explorando tópicos mais importantes. Não perca! Até breve e que Deus te abençoe.